Olá! Nesta videoaula daremos continuidade à construção do gráfico de barras dentro do nosso dashboard. Então, vou acessar aqui o nosso dashboard de processos para lembrar o que a gente fez na última videoaula. Então, na última videoaula, nós criamos esse dashboard aqui, esse KPI de gráfico de barras, onde a gente estava calculando a quantidade de processos por status. Na videoaula de hoje, nós vamos criar um outro gráfico de barras, que vai ser um pouquinho diferente desse daqui, onde a gente vai ter algumas subcategorias, para a gente ver algumas opções extras disponíveis. E esse novo gráfico de barras vai ser um gráfico de barras onde a gente vai contar a quantidade de processos relacionando a matéria legal de cada um desses processos e a fase onde esses processos se encontram. Ok? Então, para começar, eu vou lembrar o que a gente fez na aula onde a gente estava abordando tanto os gráficos de valores quanto os insights aqui de textos. Então, quando a gente precisa reaproveitar algum estilo que a gente já está utilizando, é bastante importante a gente utilizar a função de clonagem, porque quando a gente clona um KPI, a clonagem desse KPI, ela traz para o KPI clone todas as informações que a gente utilizou anteriormente. E isso ajuda bastante a gente. Como a gente vai manter o padrão de cor e vai manter outros formatos, por exemplo, a questão do arredondamento das bordas, questão do texto e tudo mais, faz sentido a gente clonar o dashboard clonar o KPI, ao invés de criar o KPI do zero. Então, nesse caso, a gente pode clicar aqui, ó, passa o mouse em cima do KPI, vai na opção de 3 pontinhos, mais opções, clica aqui e seleciona a opção clonar. Então, quando a gente clonar, a gente vai criar uma cópia exata do KPI que a gente criou na videoaula anterior. Então, o KPI é clonado, então a gente vê aqui, ó, cria esse KPI que vem escrito clone de processos por status, ele é idêntico ao anterior. A gente vem aqui em 3 pontinhos e clica em editar. Então, clicando em editar, o KPI que aparece aqui, eu vou até aumentar para facilitar a nossa construção, ele já vem com todas as características que a gente usou no KPI anterior. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na seção de dados. Então, lembra qual que é a nossa ideia aqui, né? É montar um KPI que seja um gráfico de barra, onde eu vou contar o número de processos, só que agora eu quero relacionar a matéria legal daquele processo e a fase onde aquele processo se encontra. Então, para isso, como eu continuo contando o número de processos, eu vou manter a opção selecionada em valor e eu vou manter a função aqui que é contagem de únicos, porque eu vou continuar contando processos únicos. Só que agora eu não vou mais contar por status. Então, como eu não vou mais contar por status, a gente apaga a opção aqui de status e agora eu vou contar em relação ao quê? Bom, eu quero relacionar matéria legal e quero relacionar fase do processo. Então, eu vou marcar aqui primeiro fase, que eu quero que a fase fique aqui nas minhas opções, das minhas categorias. Então, eu já vou gerar esse gráfico para a gente ver o que acontece. Então, aqui eu tenho conhecimento, encerrado, execução e recursão. Então, ele mostra todas as fases para mim. E aí, eu vou, além disso, colocar na coluna aqui a opção de matéria legal. Então, quando eu colocar matéria legal, eu vou gerar o gráfico. Então, gerando o gráfico, agora a gente vê algumas alterações aqui. Então, esse é um gráfico de barras, onde cada categoria possui subcategorias. As subcategorias aqui, elas vão ser as matérias legais. Então, aqui, por exemplo, esse verde mais escuro está o trabalhista e esse azul está o civil. Nesse caso, vai fazer sentido a gente colocar a legenda para facilitar a leitura, tá? Mas, enfim, o gráfico aqui foi criado, agora vamos só estilizar isso. Então, de novo, eu não vou fazer nenhum agrupamento aqui, também não vou aplicar nenhum tipo de filtro. Então, aqui a gente vem em estilos, e a primeira coisa que a gente vai fazer,
vai ser substituir aqui processos. Então, esse título, eu vou substituir processos, ao invés de ser processos por status, vai ser fase, vou colocar versus natureza. Então, é fase por natureza aqui que a gente está considerando. Bom, como a gente está reaproveitando bastante coisa que a gente criou anteriormente, então eu vou mostrar o título, vou manter a fonte, o tamanho, não vou mexer muito aqui. Aqui em opções gerais, a gente tem algumas coisas que a gente pode mexer. Então, a primeira delas é que esse gráfico aqui de barras, eu quero fazer ele no formato horizontal. Então, eu vou trocar aqui de vertical, que é o padrão, para horizontal. Então, colocando aqui horizontal, ele é alterado. Então, coloca aqui recursal, execução, encerrado e conhecimento. A escala, eu vou deixar a escala linear mesmo, porque não faz sentido eu colocar logarítmica. Lembrando que na escala logarítmica a leitura nem sempre ela é tão simples, as barras elas ficam mais próximas, mesmo se os valores forem muito distintos. E aqui, quando eu estou trabalhando com gráfico de barras, que eu tenho subcategorias, que é o meu caso aqui, a gente pode escolher se a gente quer o gráfico lado a lado. Então, ó, as subcategorias aqui elas ficam lado a lado, tá vendo? Então, eu tenho civil e trabalhista aqui, ou se eu posso empilhar. Então, quando eu empilho, fica uma barra só que ela é subdividida em barras menores. Depende muito da intenção que o usuário quer utilizar aqui. Mas talvez o principal motivo para a gente determinar se quer empilhado ou lado a lado é a quantidade de barras. Então, se a gente tem muitas subcategorias, geralmente é melhor trabalhar com gráficos empilhados. Porque aí aqui a gente fica basicamente com 4 barras. Se eu colocar lado a lado, olha o que acontece. Eu vou ter 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é basicamente isso que determina se a gente vai trabalhar com o tipo lado a lado ou empilhado. Nesse caso, eu vou construir o gráfico com o formato empilhado, tá bom? Bom, quando a gente seleciona aqui o espaço entre as categorias, é basicamente a mesma coisa que a gente falou na videoaula anterior, então não vou entrar em tantos detalhes. Só que aqui, como esse gráfico é um gráfico que eu tenho subcategorias, a gente pode colocar um espaço entre as subcategorias. Então, quando eu aumento esse espaço, essas barrinhas aqui empilhadas, elas vão se distanciando um pouco. Nesse caso, eu vou deixar sem espaçamento, que eu acho que fica melhor. Mas aí depende de cada um, tá? Bom, aqui eu também vou mudar um pouco a questão da margem, porque aqui a gente consegue ver, ó, que as categorias aqui elas estão cortadas, porque a margem está muito pequena. Então a margem esquerda aqui, ó, eu vou aumentar ela. Vou colocar 100, e aí colocando em 100 eu consigo ler todas as opções que eu tenho aqui. Além disso, não vou mexer com o valor mínimo, não vou mexer com o valor máximo. Aqui a gente poderia colocar percentualmente, se fosse o nosso interesse. E aí o percentual a gente tem que lidar com aquela questão do formato que a gente está trabalhando. Se a gente quer um formato global, ou seja, o quanto que cada uma dessas subbarras aqui representam do total, ou se a gente está lidando só com, se eu quero mostrar quanto que aquilo representa da categoria. Então, por exemplo, aqui, ó, de todos os dados recursais que eu tenho, eu poderia colocar assim, qual é o percentual relacionado ao civil, que é 28%, e 72% relacionado ao trabalhista. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu selecionar percentual absoluto, esse gráfico fica bem legal, porque eu vou estar dizendo que, olha, na fase recursal, eu tenho 57 processos, e de todos os processos que estão na fase recursal, 28% deles estão na matéria civil, enquanto que 72% estão na trabalhista. Então, se eu quisesse fazer esse gráfico assim, lidando com percentual, valeria a pena eu fazer essa seleção. Nesse caso aqui, eu vou utilizar valor absoluto mesmo, tá? E aí, nesse caso, eu não preciso selecionar o formato. Bom, além disso, eu posso selecionar aqui a ordem que eu quero mostrar essas categorias. Lembra quando a gente falou de ordenação de campos no gráfico anterior? Aqui a gente pode fazer uma customização.
Então, eu posso colocar, por exemplo, conhecimento lá no início, no gráfico de barras. Se eu passar o conhecimento para cá, ele vem aqui em cima. Depois eu vou para a fase recursal, depois para a fase execução e depois para a fase encerrada. Então, se a gente seguir uma ordem padrão aí da justiça, acho que esse faz bastante sentido ficar desse jeito. Bom, vou minimizar aqui as opções gerais e vou para opções de estilo. Então, aqui em opções de estilo, eu tenho civil e trabalhista. E aí aqui em civil e trabalhista, ele alterou porque estava a cor customizada e como ele não conhecia essas categorias, ele trocou as cores. O sistema trocou as cores, mas eu posso voltar nas cores que a gente está trabalhando. Então eu posso vir aqui, 2DA1CF, que vai ser a minha cor, na verdade a civil, para manter o padrão, eu vou colocar o marronzinho para o civil. Então, no marrom vai ser B08D57. E para o trabalhista vai ser o azulzinho, que vai ser 2DA1CF. E aí fica o azulzinho. Então, eu crio mantendo o padrão, porque lá no dashboard, se a gente lembrar, a gente usou a cor marronzinha para aqueles gráficos de valores, né? Que a gente estava relacionando a quantidade nos ativos e quantidade nos encerrados. Então faz sentido eu colocar a cor aqui. Utilizar tema global, vou deixar habilitado. O que mais que eu vou mudar aqui? Eu vou... nos eixos eu não vou mexer com nada. A margem eu já alterei. Uma coisa importante que a gente precisa fazer aqui é a legenda. Porque quando a pessoa olha o gráfico aqui, ele só vai ver as cores, mas ele não sabe que o civil é o marrom e que o trabalhista é o azul. Então aqui vai ser importante a gente trazer a legenda de volta. Então quando eu trago a legenda, automaticamente ele já marca civil e trabalhista. Só que a legenda aqui na direita, ela tá ruim, eu posso colocar a legenda aqui em cima. Então eu vou colocar a legenda na parte superior. Então escolho ali a parte superior, fica civil e trabalhista. Eu vou alterar aqui a legenda para Oswald também e vou colocar a cor da legenda como sendo a cor preta, para ficar um padrão legal. E além disso, eu vou alterar aqui nos eixos. Aqui nos eixos eu vou alterar a fonte. Eu vou também colocar a fonte Oswald, para ficar tudo um formato só, né? Bom, acho que basicamente era isso. Então, o nosso gráfico está criado. Então, eu queria criar um gráfico de barras que relacionasse a fase com a natureza do processo. Então, esse gráfico é suficiente. Com esse gráfico, a gente consegue ter uma leitura bastante interessante, porque aqui a gente consegue ver, olha, existem o quê? 101 mais 38, 139 processos na fase de conhecimento, dos quais 38 estão na fase, são cíveis e 101 são trabalhistas. Então, a gente consegue ter uma leitura de como esses processos estão distribuídos, tanto na fase quanto na natureza, de forma bastante interessante. E a gente também consegue ver que a maioria deles aqui estão com a fase encerrada, né? Que são aqueles processos que já encerraram, e aqui são os processos que são ativos. Então fica bem legal o gráfico formado desse jeito. A gente clica em salvar para o gráfico ser salvo lá no nosso dashboard, e aí aqui no dashboard a gente vai reposicionar. Então eu vou colocar esse KPI aqui, e esse KPI aqui ele vai descer. Então para isso a gente clica aqui no lapisinho. Eu tô no meu computador, então seleciono o layout de computador. E aí aqui eu vou diminuir esse gráfico. Esse daqui eu vou trazer para cá e esse eu trago para cá. Então só para manter. E aí deixa eu jogar esse daqui para cá por enquanto. Clico em salvar. Pronto, e a gente tem aqui a informação de quantos processos nós temos relacionando fase e natureza. Bom, acho que era isso que a gente precisava falar nessa videoaula.
Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima.